Olá, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, Apostila 3, História da Igreja 2. Então vamos, a partir da página 122, a reforma cultural. Os movimentos monásticos tentaram uma reforma interna na igreja e, ainda que não tenham conseguido seu pleno objetivo, abriram caminho para o surgimento de outros movimentos que, inconformados com a situação da igreja, tentariam a todo custo uma reforma bem-sucedida. Dentro desses movimentos, nós temos, por exemplo, o escolasticismo. O termo vem do grego escole, que significa escola. Tendo se originado nas escolas, o movimento foi chamado de escolasticismo ou escolástica. Suas raízes estão em Anselmo e em outros teólogos do século XII que substituíram os pais da igreja como os principais guardiões da verdade. O escolasticismo foi uma tentativa de racionalizar a teologia, enfatizando mais a razão em detrimento da fé. Algumas causas apontadas para o surgimento desse movimento que mudou a forma de fazer teologia são a necessidade da tradução das obras de Aristóteles para se fazer uma correlação com a teologia, o interesse das novas ordens mendicantes pelo uso da filosofia. Tomás de Aquino era franciscano. A expansão das universidades deu abertura ao movimento intelectual. Desde meados do segundo século, a partir de Justino Mártir, a teologia foi estudada na perspectiva da filosofia platônica, que para muitos pais da igreja era o melhor instrumento para entender a fé cristã. Tendências. Realismo. O maior representante era Anselmo, cuja máxima era creio para que possa conhecer. Realismo moderado. Abelardo e Tomás de Aquino foram seus maiores representantes e tinham como máxima sei para que possa saber. Nominalismo. A revelação só pode ser feita com base apenas na autoridade, independentemente da razão. Seus representantes foram Rosselino e Guilherme de Ockham. O conflito entre o nominalismo e o realismo foi o grande problema enfrentado pelos escolásticos no primeiro período, entre 1050 e 1150. No período áureo do movimento, entre 1150 e 1300, conhecido como autoescolasticismo, o realismo moderado, defendido por Tomás de Aquino, triunfou sobre o nominalismo. Principais escolásticos: Anselmo, de 1033 a 1109, Pedro Abelardo, de 1079 a 1142, Alberto Magno, de 1193 a 1280, Tomás de Aquino, de 1124 a 1274. Resultados do escolasticismo: fortalecimento da autoridade da igreja, com a importância que Tomás deu aos sacramentos como meio de graça, e que fora dos sacramentos ministrados pela hierarquia não há salvação, a igreja se fortaleceu. A separação do secular e sagrado que a doutrina tomista causou, com a ideia de que a razão precede a revelação como instrumento de conhecimento. Em especial, o nominalismo, com seu interesse pelo homem, afirmava que o indivíduo era mais real que a instituição. A obra de Tomás de Aquino deu à igreja medieval uma proposta de harmonização entre a filosofia, a teologia, a fé e a razão. As universidades. Página 125. No princípio, as universidades não eram instituições de ensino, mas corporações de professores e alunos cuja função era defender os interesses comuns para garantir o grau de preparo que cada um alcançava. O escolasticismo e as universidades estavam interligadas
com a igreja, de maneira que na hierarquia havia muitas pessoas formadas por essas instituições. As universidades mais antigas começaram a surgir no final do século XII, quando as escolas cadralícias nos grandes centros urbanos, como Paris, Oxford e Salerno, chegaram ao seu ponto culminante, dando origem às universidades. Página 126, Renascença. A Renascença, também chamada de Renascimento, foi um movimento intelectual e artístico que surgiu na Itália no século XIV. Esse movimento cultural marca a transição da era medieval para o mundo moderno e expressa a ideia de um renascimento da cultura. O Renascimento surgiu da necessidade que os intelectuais da época perceberam de provocar um renascer da antiguidade clássica, de voltar às suas fontes e imitar a sua linguagem e estilo. A Renascença, com sua ênfase no humanismo, surgiu de algumas influências. Primeiro, foi uma reação contra o domínio da Igreja Católica. O papado perdeu seu prestígio. A Itália foi quem mais sofreu na Europa com a transferência do papado para Avignon, porque a Igreja perdeu seu controle sobre os estados. Com a queda de Constantinopla pelos turcos em 1453, muitos exilados chegaram à Itália com seus manuscritos e conhecimentos da antiguidade grega, o que despertou interesse pela literatura oriental. Começou no país da Renascença e se estendeu por toda a Europa Ocidental. A prosperidade econômica das cidades como Florença, Veneza, Gênova e Milão, unida à instabilidade política, deu lugar a uma aristocracia intelectual que buscou inspiração nos tempos clássicos da Grécia e de Roma republicana. O desejo de liberdade e bem-estar humano promoveu o despertamento pela cultura e a arte. A Renascença deu muito valor à cultura, às artes e à literatura clássica. No último parágrafo, Erasmo chegou ao auge de sua fama no início da Reforma Protestante. Ele encorajou Lutero na Reforma, mas rompeu publicamente na sua diatribe sobre o livre-arbítrio. Erasmo veio falecer em 1536. Precursores da Reforma. No século XIV, já havia um sentimento generalizado numa parte da igreja da necessidade de uma reforma na doutrina e nos costumes da Igreja Católica Romana. O declínio do papado, a imoralidade do clérigo e a formalidade e pompa dos cultos celebrados pelos sacerdotes causou uma grande insatisfação, o que originou o surgimento de movimentos populares, de eruditos e de pregadores comuns que protestaram contra a situação da igreja oficial. No final do século XIV, durante o século XV, surgiram novos precursores que preparariam o caminho para a reforma de Lutero. João Wycliffe, João Hus, Jerônimo de Savonarola foram alguns dos mais notáveis precursores no período da Reforma, e fazendo coro com eles alguns movimentos leigos, como os Begardos, as Beguinhas, os Flagelantes, os Taboritas, foram alguns dos mais importantes grupos dentre tantos que surgiram nesta época. Vamos falar dos precursores. João Wycliffe viveu de 1238 a 1384. Nascido na Inglaterra, Wycliffe estudou na Universidade de Oxford, onde recebeu o doutorado em 1372. Passou a lecionar na mesma universidade, onde foi considerado o teólogo mais competente do corpo docente. Em 1382, o arcebispo de Cantuária reuniu um sínodo em Londres que condenou 24 teses de Wycliffe. Ele não pôde mais lecionar em Oxford e seus seguidores foram presos. Ele, porém, não foi atacado em virtude do forte apoio popular. Morreu no exercício de seu pastorado em
Lutherworth em 1384. João Hus viveu de 1370 a 1415. As ideias de Wycliffe chegaram através de estudantes tchecos na Boêmia. Na Boêmia tchecoslovaca estavam se formando um movimento reformador semelhante ao que Wycliffe havia proposto. João Hus estudou na Universidade de Praga, onde em 1394 recebeu o grau de bacharel em teologia e o de mestre em artes 2 anos mais tarde. Em 1402 ele foi nomeado reitor e pregador da Capela de Belém. Em 1409, João Hus foi proibido de pregar e a recusa a essa ordem resultou na sua excomunhão no ano seguinte. Como Hus continuou a atacar as políticas do Papa e a venda de indulgências, explodiram motins em Praga contra a hierarquia eclesiástica. Sem o apoio do rei, com o Papa ameaçando interditar Praga, Hus deixou a cidade em 1412 para morar no sul da Boêmia. Em 1414, com a promessa de salvo-conduto, Hus viajou para o Concílio de Constança, onde foi preso e julgado por heresia. Recusou-se a se retratar, por isso foi condenado à pena de morte e foi queimado em 1415. Jerônimo Savonarola, 1452 a 1498. Nasceu em Florença, tornou-se um monge dominicano em 1474, foi um grande erudito e se destacou pelas pregações eloquentes. Inimigo do luxo e da ostentação, condenou o uso de joias, de sedas, vestidos exuberantes. Ele promoveu uma queima de vaidades, onde os trajes, perucas e joias foram queimados no centro da praça principal da cidade. Logo, seus sermões o colocaram em conflito com o Papa Alexandre VI, que o excomungou. Condenado, ele foi torturado e enforcado e depois queimado em 1498. Anos mais tarde, Lutero o consideraria um mártir do Evangelho. Movimentos populares. O escolasticismo, com seu movimento cultural através de eruditos como Anselmo, Abelardo, Alberto, Tomás de Aquino, alcançou somente as universidades e a elite cultural da sociedade. Os movimentos iniciados por Wycliffe e Hus alcançaram o povo pobre e iletrado. Os seguidores desses precursores, e principalmente os de João Hus, deram origem ao movimento popular que ficou conhecido como os citas, que por sua vez deu origem a outro chamado de taboristas. Juntamente com os hussitas e taboístas, outros movimentos como os beguinas, os begardos e os flagelantes se uniram, cada um com suas peculiaridades, para protestar contra a situação reinante na Igreja Católica. Muitos desses movimentos populares eram de caráter apocalíptico, que era a marca deles, e os seus seguidores eram, na maioria, sem instrução, que ou não sabiam escrever ou não sentiam desejo de deixar registros para a posteridade. Outros movimentos populares semelhantes a estes surgiram, mas quase nada se sabe sobre ele por falta de registro. Os movimentos religiosos eram, na verdade, o termômetro espiritual que expressava a insatisfação e a revolta do povo com a corrupção da Igreja. Nós encerramos na página 130, prosseguimos no próximo vídeo com os princípios da reforma. Deus abençoe, boa aula.